Porque essa pergunta é interessante dele, pra gente entrar no vídeo do Iglesio. Vou repetir aqui. Cadê? Esse Fábio Gentil é aquele que tá no governo Brandão? Ele mesmo, né? Tá na SAF, né? Aí, se de um lado ele tá no governo, aí pergunta, vai dar a presunção de inocência porque ele ainda não foi condenado a nada, né? E do outro lado, o Iglesio trouxe hoje na tribuna que estão se vendendo proteção, né? Aí, a pergunta fica no ar pro ouvinte, pro espectador, quem tá aqui no chat, responder. Se é mais vantagem exonerar o Fábio Gentil e dizer assim, agora tá leproso, e dar ele pro outro lado que estão vendendo proteção, né? Então vamos deixar na fala de quem tem imunidade parlamentar para falar, e que ele fez essa denúncia aqui, um trechinho da fala hoje, da volta do deputado Iglesio Moisés. Depois a gente volta a comentar com base nessa pergunta e com base no que o Iglesio falou aqui em cima da tribuna, ainda inviolável. Ou seja, o direito da advocacia de emitir parecer que são opinativos foi rasgado. O homem perdeu seu cargo público numa injustiça. Está lá na Constituição do Maranhão, competência originária para processar, julgar, Procurador-Geral do Estado e Procurador-Geral de Justiça, Tribunal de Justiça, e não tem ninguém falando nada. Está todo mundo aqui com medo do Flávio Dino. Ele vai chegar na porta de todo mundo. Nas eleições municipais, dos aliados de vocês, a chantagem vai chegar, os pedidos vão chegar. Como fizeram com deputados federais do Maranhão, que prometeram limpar a barra e conseguiram anular o processo, não fazendo juízo de valor sobre ninguém, que não tenho nada contra ninguém. Mas eles estão prometendo proteção lá em cima. Pois é, aqui, não sei se o que ele tá falando aqui, se já começou isso, dessa fala dele, de que lá na base dos deputados vão começar a pegar. Eu sinceramente, você falou, até teve um comentário aqui que tá colocando culpa em forças superiores. Eu não acredito nisso. Nesse caso aqui, Christopher, se o que você tá falando, que se foi uma ordem superior e tal, mas do outro lado também deu motivo, né? Porque é algo que já estava engatilhado só para fazer uma operação. O que eu citei, e até te agradeço por você ter me interrompido, colocar na fase do Iglesio, é uma narrativa criada, não é a invenção minha, Não. Nós demos a palavra para quem tem imunidade, justamente até para a gente não se comprometer, se comprometer com as supostas forças ocultas. Você tá vendo os vídeos de Thiago? Rapaz, quando pergunta de Flávio Dinheiro, rapaz... ele se consta todinho. Então, assim, o Leandro dos Santos, né? Ele aqui falou sobre que a gente culpou forças ocultas. Não é eu, Pedro. É uma narrativa a ser criada. Ninguém não sabe até onde vai esse poder que está sendo dado. A gente até esqueceu o gabinete da Daniela, que é a esposa. Eles já são casados, né? Que é a esposa do Fábio também foi alvo. Então, assim, é esse clima de medo que a gente está falando. Agora, é lógico que uma operação ela não é inventada de uma hora para outra. E outra, se a Polícia Federal fez uma operação, porque teve indícios para fazer. Ele não se cria uma operação do nada. 50 milhões. Não vão inventar uma operação fantasiosa de desvios de 50 milhões. A gente respondeu aqui a pergunta se o Brandão iria exonerar o Fábio ou iria dar a presunção de inocência ao Fábio da mesma forma que o Lula deu para o Juscelino Filho e para tantos outros investigados do seu governo, ou se ele iria exonerá-lo e ir para esse grupo que, nos bastidores, tem vendido proteção. E é da boca para fora, ou se realmente há proteção, não sei. Mas aqui o deputado disse que deputados aqui já tiveram livramentos judiciais de alguns casos. Então, esse é só uma pergunta, que aí, quem estiver assistindo a gente pode responder. E eu colaboro com a palavra do Iglesio. A narrativa foi criada, não se sabe até onde vai esse card de poder, para quem eles dão e os nomes. O Iglesio falou os nomes, não gosto nem de citar, como você falou. Thiago coça até a cabeça quando fala, do Tribunal 98. Então, assim, Pedro, é uma narrativa a ser criada, mas também, como você falou, o outro lado também deu margem.
né? Não é Lógico. algo inventado. 2021 a 2025, né? Eu falo de narrativa porque, paralelo com qualquer investigação no Maranhão, parece que se causa um terrorismo o tempo todo. Do nada, pessoas envolvidas, olha, tá sabendo? Vai ter um negócio sobre sua pessoa. Olha, é um medo criado. A gente que vive nos corredores, Pedro, nós sabemos disso. Por isso que eu prefiro tratar só como uma operação policial. Não envolver essa parte que se estão criando, às vezes nem é, e aproveitam para reforçar o que tá querendo se construir dessa narrativa, né? É uma operação que já estava em curso para acontecer, aconteceu, aí ó, tá dizendo, tá vendo? Vem mais aí, e nem era, não tem relação nenhuma. Agora, teve mudança, né? A gente tem que lembrar que teve mudança no comando da Polícia Federal do Maranhão, recentemente. Aí a gente pode também se indagar se essa mudança vai culminar em mais operações dentro do estado. E aí eu faço uma correção, né? A mudança, eu não, pesquisa pra gente o nome aí do que novo? assumiu. A Guilherme, Do eu novo. acho. E foi amplamente divulgado esse dia. Guilherme Torres. E, Pedro, todas as autoridades importantes Brandão tava lá, Iracema, Luiz todos Mendes. estavam lá, né? Então A Ismênia teve aqui. aquela foto, então, assim, dizer que esse daí chegou a fazer política, eu acho que é fazer juízo de valor, tá no começo, como você falou, foi muito feliz na sua fala, estava em curso tudo isso, né? Isso é só apenas aquela história, o bolo confeitado, botar a cereja, aconteceu naturalmente, tu tem que confeitar o bolo e botar a vela, botar a cereja, então já ia que acontecer, não foi nem acelerado ou foi adiantado, aconteceu naturalmente, entendeu? Não tem nada a ver, mas que se tem uma narrativa paralela a todas essas situações do Maranhão, isso não é eu que estou falando, o próprio deputado Iglesias Moses falou hoje na tribuna, é uma narrativa criada diariamente de amedrontar classe política, jornalista, todo mundo Eu não. no Maranhão. Rapaz, é só se inventarem. Aqui, ó. Outra fala do Iglesias, Christoph. Mikael, por favor. Essa aqui tá no ponto, né? Carreira política dentro do seu estado e fazendo política também fora dele, afastando-se do objeto constitucional de guardião da Constituição para guardião, junto com Alexandre de Moraes, do estado de exceção, utilizando para isso manipulação legal, manipulação de preceitos constitucionais, ao seu bel prazer, reinterpretando como quiser, lá vão ter. Já que hoje o tema é Paris, nous allons commencer à parler en français pour aujourd'hui. C'est ça nécessaire, porque a oposição não tem coerência. E vou começar dizendo aqui, de cima para baixo. Seu Flávio Dino falava o tempo todo que Sérgio Moro era um juiz parcial. Hoje, o que ele é? Um ministro parcial que persegue opositores, adversários e pessoas que ele elege, Adelmo, para perseguir. Que eu vou dizer, o governo do Brandão não é perfeito, obviamente. O do Flávio não foi, eu vou já dissecar isso melhor. Mas eu nunca vi, o deputado Arnaldo ali conhece o Brandão há mais tempo do que eu. Desde 2002, quando o Brandão começou com o Zé Reinaldo, eu nunca tinha ouvido falar de um inimigo do Brandão. Alguém que achasse o Brandão, adivinha quem virou inimigo do Brandão? Quem virou inimigo de Jackson Lago? Quem foi inimigo de João Castelo? Quem foi inimigo de Sarney? Quem foi inimigo de FHC? Quem foi inimigo de Michel Temer? Esse pessoal que tem bile em vez de sangue correndo dentro do coração, que age diariamente com o fígado em vez de os demais órgãos vitais, esse pessoal começou a fazer uma verdadeira perseguição. Pois é. Fala mais dura aí, né? Eu acho que esse trecho foi o trecho da fala mais dura do deputado Iglesias, em que ele até tem falado sobre a politização lá, protagonismo político do STF, mas o deputado Iglesias foi além, né? Não é novidade um político virar ministro do STF,
mas ele disse que ele é o primeiro a ainda influenciar na política, não deixá-la, né? Uma fala forte e que o Christopher assina embaixo. Não tem como não sorrir do negócio desse. Assina ou não assina? Digital assim, ó. Não, assim, aí eu vou mais uma vez invocar a inviabilidade. Da imunidade. Tribuna, a imunidade parlamentar. Da tribuna, do deputado Iglesias. Vou apenas traduzir as palavras dele, que fique claro. Ele até citou meu nome na tribuna, até agradeço pelas referências. Aquela parte que ele citou, tu também concorda? Não, concordo com a fala dele, entendeu? Ele tem imunidade, eu concordo, deputado, concordo. Pedro, é o seguinte, pra mim, a fala que mais chama atenção é que toda esta galera que prega essa narrativa, que de alguma forma fala que tem dia, que tem hora para afastar o governador Carlos Brandão, era a mesma turma que chamava o Sérgio Moro de golpista. Que usava aquela tribuna chamando de juiz, tudo aquilo que você sabe. E agora o Iglesias traz à tona esta situação, que o medo que eles estão pregando, que as narrativas que estão sendo criadas naquela casa para a classe política. Aí eu te pergunto, não é contraditório? Para mim serve, para você não serve? Não estou dizendo que nem forças superiores e forças ocultas estão tramando alguma coisa, mas propagar isso, como foi citado já o nome do Rodrigo Lago, o nome do Márcio Gerri, em situações causando essas narrativas nos bastidores, usando o nome de forças ocultas. Sim, faz parte do jogo, né? É normal a gente negar aquilo que já fizemos, né? É de todo político. Acho que o mais emblemático desses últimos tempos, até parou mais, que já se distanciou do governo que fez parte, o Otelino. Ele veio ali denunciando. O pior era denunciar procedimentos que sempre aconteceram na Assembleia. Quantas vezes ele tirou fala de deputado, assim, quando uma coisa mais acalorada. Não tirava fala, né? Que ele realmente... Duarte que o diga, né? Ele atropelava o processo. Aprovava a lei, queria voltar ao assunto, matéria vencida. Então, assim, é normal. Isso faz parte do jogo e a gente tá aqui para mostrar o que tá por trás de cada ação dessa. Mas faz parte da própria narrativa. Não é nem narrativa que eu quero falar. Fugiu a memória. Das circunstâncias, das pobres... Retórica política, da retórica. Faz parte da retórica até negar o passado. E é isso que eles estão fazendo, né? Porque criticar, eu vejo assim, criticar o governo Carlos Brandão, em certas situações, é o mesmo que está criticando o governo Flávio Dino. É quase agora que de um pouco tempo para cá que o Brandão tem conseguido dar cara ao seu governo. Muito ainda era a mesma coisa ali, uma continuação mesmo. Ele disse que seria uma continuação com avanços, né? Acredito que esse avanço que ele quis dizer é que vai chegar o momento que eu vou dar a minha cara para o governo. Então, a partir do momento que o Brandão começou a querer dar a sua identidade, deixar sua marca, né? E deixando um pouco os aliados de lado, aí causou essa celeuma toda, né? Isso aconteceu com o Flávio. O Flávio foi eleito com um grupo político, mas ele formou o seu grupo político dentro do governo, né? Para chegar lá, ele chegou com Roberto Rocha, ele chegou com o Everton, ele chegou com outros personagens que não fazem parte dessa alta cúpula que estava envolvida no Camarão, as pessoas ali ao redor do Camarão, o Márcio Gerri, Rodrigo Lago. Então, assim, esse é o grupo do Flávio Dino. O Otelino chegou junto, mas não foi só esse grupo que o levou para o poder. Então, acredito nisso, viu, Christopher? Você falou numa situação, Pedro, que chama atenção. Só para finalizar esse assunto, parece que existia um órgão saudável. Vamos fazer aqui a analogia de um rins, um fígado, mas era um órgão saudável. E de uma hora para outra, virou-se um câncer. E ninguém quer ser esse câncer. Todo mundo quer ser um órgão saudável. Sim. Mas nós sabemos que a sede, aquilo que houve lá no passado recente, não foi saciada. E parece que não conseguiram encontrar um outro oásis. E quiseram continuar
a tomar dessa fonte. E, Christopher, tava... O Flávio Dino tem que agradecer muito o Brandão, viu? Porque se o Brandão tivesse sido pro Flávio Dino o que o Felipe e o seu grupo foi para o Brandão, o Flávio Dino poderia estar no STF hoje, poderia ter passado pelo Ministério da Justiça, mas ter passado pelo Senado Federal ele não tinha passado. E creio que sem chegar no Senado... Porque ele teria que fazer a mesma coisa que o Brandão está fazendo. Ter que ficar até o final do governo para poder não dar para um vice que não se há confiança. Então, assim, o Flávio Dino tem que agradecer do começo ao fim de sua passagem ao governo do Maranhão, ao Carlos Brandão, porque ele se comportou e deu a confiança que o Flávio Dino precisava para realizar a sua vontade política, que era ser senador. Se fosse o contrário, se fosse um vice que conspirasse, que por trás a frente agisse de uma forma e os seus aliados agissem de outra, o Flávio Dino não teria a confiança e certamente ficaria até o final e apoiaria o Everton Rocha. E Pedro, te faço uma pergunta agora, mediante essa tua analogia sobre o Flávio Dino o Flávio Dino ministro, quantos ministros do Lula não tinham mandato? Poucos, né? Não. Poucos. E os que não têm mandato... É técnico. Tem uma simbologia enorme política para o seu partido, para a sua corrente partidária, por uma causa, como a Marina, Silva Almeida, e tem uma representação técnica absurda. O indicado do partido, né? Aquele cara técnico é indicado do partido. Então, assim, o Flávio Dino, que passou um período de terremoto no ministério, tu acha mesmo que se ele não tivesse mandato de senador, ele não estaria aqui no Maranhão? Eu tenho minhas dúvidas. Talvez ele teria as pessoas sabendo da sua forma de agir, de como ele conduz as coisas, não estaria dando para ele tanto poder, Pedro. E eu vou além. Muitas das coisas que ele colhe hoje foi graças a ter um vice lá que conseguiu fazer um manual do bom vice. Porque se fosse o manual do Michel Temer, Ave Maria. Eu vou além. Se ele tivesse 100% de certeza da vitória do Lula, talvez ele teria até preterido o Carlos Brandão. Falado assim, teria botado um sangue seu. Eu acho. Mas ficaria sem poder, né? Ficaria sem poder. 8 anos são 8 anos, Cristo. 8 anos no Senado Federal. Ele abriu mão de 8 anos por um cargo vitalício. Ele abriu mão de 8 anos no Senado por um cargo vitalício e que hoje tem muito mais poder do que qualquer senador. Você tem mais poder do que o presidente, Pedro. Tem mais poder que governador. Mais poder que o presidente da República. Pedro. Tem mais poder do que Donald Trump. Te faço uma pergunta. Justamente, a lei só vale fora, no Brasil não vale. Mas a verdade dessa lei, a gente vai até passar para esse assunto. Mudando de assunto. Brasil! Essa lei, ele deu uma decisão ontem, né, que tá até repercutindo muito aí na imprensa, no próprio o setor financeiro, os bancos estão preocupados com isso. É que ele deu uma lei ali no caso da barragem de Mariana, em Minas Gerais, em que as pessoas estão interpretando, até o próprio governo americano está interpretando como se fosse um aceno ali para o Alexandre de Moraes, que se pudesse agir da mesma forma. O que ele disse, em poucas palavras, de que uma lei estrangeira ela não pode valer para o Brasil sem antes ser homologada pelo STF. Perfeitamente ok, tá certo. Só que a lei, o Alexandre de Moraes está submetido, ela não está valendo no Brasil. Ela vale em território americano, Christopher, viu? Ela vale em território americano. Vai do Brasil, vai das empresas brasileiras que têm negócio nos Estados Unidos, vai delas quererem ou não cumprir a lei em solo americano. É uma lei de solo americano que tem consequências no Brasil. E aí já estão falando que o STF está pensando em punir bancos que não desrespeitem essa determinação lá do governo dos Estados Unidos. Então isso vai dar uma confusão muito grande, né? Porque até o Banco do Brasil, assim, o Bradesco cancelou a conta do Alexandre de Moraes. O Banco do Brasil é uma empresa de capital misto, tem ali muita força, é uma empresa estatal de capital misto. Então não se sabe se o Banco do Brasil, que é a conta em que o Alexandre de Moraes recebe dinheiro, se eles vão cumprir ou não a lei Magnitsky, né? Magnitsky. Pedro, eu faço uma referência a saber o seguinte: como é que esses homens
agora vão receber os seus vencimentos. Como recebia antes, fazendo fila na mão. Aonde? Qual é o banco? Não, o STF como instituição saca o dinheiro. E Dá em mãos. assina aquela folha digital ali. Agora, outro problema, a lei também ela prevê de quem estiver beneficiando essas pessoas também são punidas, Então- igualmente. Então eles vão sancionar os Vamos funcionários que estão pagando cancelar a conta do STF. do STF. É complicado. E agora? Bitcoins. Agora bitcoins. Aí vão cancelar. Ai, meu Deus, vou começar. Ele tá aqui pro meu contador, meu Bitcoin. Lá que tá guardado, meu. Agora é bitcoins. Lá que tá guardado meu Bitcoin. É? É. Nos Estados Unidos? Não, é um lugar por aí. Pedro, e assim, a situação que fica, as pessoas envolvidas, pro povo ver, Pedro, a dificuldade que colocaram o cidadão brasileiro, né? Não vou dizer que nem de família, nem de situação política, as pessoas que por alguma forma irão facilitar a vida dos ministros em receber os seus honorários, como diz na Bíblia, todo trabalhador é digno do seu salário, também poderão entrar na faca do governo americano. Os funcionários da STF, né? STF, o próprio STF, em uma situação de Não, escala e o banco. É. O primeiro vai ser o banco. Olha aqui, o antagonista escreveu o seguinte: para defender Moraes, Dino coloca bancos brasileiros na berlinda. Instituições bancárias brasileiras poderão ter suas operações encerradas nos Estados Unidos se desafiarem a lei, lá a determinação. Ou seja, é no solo americano, né? Não é aqui no Brasil. E também tem um sistema, né, que é interligado entre os países, que eles também podem ser banidos. Ao tentar blindar, fala aqui o texto do antagonista, o colega Alexandre de Moraes das sanções previstas, o ministro Flávio Dino desencadeou uma equação de consequências complexas que recolocou os bancos brasileiros, inclusive o Banco do Brasil, em terreno incerto sobre como agir em suas relações com o juiz sob sanção. Só voltando, essa determinação aqui que ele falou foi referente a outro caso, referente lá à barragem de Mariana, só que as pessoas estão interpretando que eles vão usar de decisão, de mesma interpretação para o caso do Alexandre de Moraes. Mudando de assunto. Pedro, antes de mudar de assunto, já mudamos de assunto, como dizia Mauro Blug ali. Léo Frank Brandão perguntou pra você quem é a segunda suplente, hoje a primeira, né, da Ana Paula. Era uma vereadora Maria de Lourdes Pereira, vereadora e atual presidente, parece, da Câmara de Coroatá. Ela era presidente, agora não é mais? Não é mais não. Ela era presidente. Só que respondendo para finalizar o assunto, o Flávio Dino aqui. Segundo suplente não tem, né? Hoje não tem mais. O não segundo tem suplente mais. era ela. Ela é a primeira hoje. Ela é a primeira. Não tem mais escala de reserva, não. Não é que Seria- nem deputado. Se pudesse me escalar como eu queria, né? De Queria graça. ser nomeado? Rapaz. Pedir pra Flávio Dino. Não. Não? Quer conversa não? Conversamos com qualquer um, Pedro. Tá. Entendeu? O jornalismo é independente e vai buscar a fonte. Tem que ir direto na fonte. Direto na fonte. Tem que ir direto na